Eu acho, primeiro, como eu disse, o governo precisa saber se precisa dizer para a sociedade: eu quero ter uma maioria ou não quero. Então, se não quer ter maioria, não pode ser tão proativo no legislativo. Tem que ser menos proativo no legislativo, porque senão toda a tramitação vai ter um custo maior para o governo. Porque se eu não sou da base do governo, eu vou dizer o que interessa para o meu eleitor para eu votar essa matéria com o governo, ou vou votar contra. E o outro lado, a questão do orçamento, que é uma discussão sem fim. Eu quero saber o seguinte: o governo já está entrando no terceiro ano do mandato, e até agora ele não disse o que ele pensa do orçamento. Para mim, é muito mais uma disputa sobre quem manda no orçamento para entregar para o parlamento. No fundo, o que eu acho que o governo quer é se apropriar desse poder para negociar com esse poder a maioria, sem precisar mexer no governo. É a minha opinião, olhando de longe, não tenho conversado com muita gente, né? E o parlamento fala assim: se eu não sou parte dessa maioria que o governo tem que montar, eu vou cuidar do que eu acho que é certo, as políticas públicas que eu acho que são corretas, vinculado à minha base. Porque se a minha base não é o governo federal, vai ter que ser alguma base. Qual é a maior parte da base de um deputado, opção de deputado? São os municípios, principalmente os municípios pequenos e médios. Os municípios maiores, o volume de emenda que você consegue para a cidade do Rio de Janeiro vai impactar menos proporcionalmente, claro que numericamente pode ser maior, vai impactar menos o meu resultado eleitoral na cidade do Rio do que se eu for muito, muito ativo, por exemplo, numa cidade que eu sempre fui muito ativo, fui nos últimos anos ativo, que Salamanca é uma cidade pequena, né? Claro que numa cidade pequena eu tinha lá 12, 13% de votos, no Rio eu tinha 1%, 2%. Então, eu acho que você perguntou o que eu vejo do futuro. Eu vejo isso. O governo precisa, dois temas que são hoje, que estão muito polêmicos na sociedade: uma é a questão orçamentária e outra questão das dificuldades do governo. As dificuldades do governo, para mim, elas são inerentes à falta de uma maioria, e uma maioria que você diga: eu quero uma maioria para quê? Eu não quero uma maioria só para dizer que eu tenho maioria. Eu quero uma maioria porque eu tenho essa pauta. E todo mundo tem que se comprometer com essa pauta. Claro que dentro de uma bancada não é 100% organizado, mas se você chama o Republicanos, o PP, né, o PSD, os partidos: olha, eu tenho essa pauta para os últimos 2 anos, eu tenho que aprovar isso, eu quero formar uma maioria baseado nisso. Quem é que está de acordo em me ajudar nisso? Porque também, se for para apenas mudar ministro, talvez seja melhor continuar com o perfil que tem. Então, eu acho que são essas coisas. E no orçamento, é o seguinte: qual é a proposta desse governo para ter uma nova lei de finanças públicas moderna, que garanta transparência e que garanta efetividade?